A raiva é um ácido que pode causar mais danos ao recipiente em que é armazenado do que a qualquer coisa sobre a qual é derramado. Sêneca. Você sente esse peso no peito? Aquela raiva que não explode, mas também não desaparece? Ela está te corroendo por dentro. E o pior, você talvez nem perceba mais. Vivemos em uma era de explosões silenciosas, onde o estresse se disfarça de produtividade, a irritação constante é normalizada, e o ressentimento é engarrafado, como se nunca fosse vazar. Mas ele vaza. Na saúde, nos relacionamentos, nas decisões que tomamos no calor de um impulso que nem sempre reconhecemos. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos. E desenvolveram métodos diretos, profundos e brutais para desarmar a raiva antes que ela nos desfigure por dentro. Não como quem suprime um sentimento, mas como quem o transforma em sabedoria prática. Se você quer parar de se sabotar, se quer aprender como lidar com a raiva de forma que ela não destrua quem você ama, e então este vídeo foi feito para você. Curta, compartilhe e se inscreva. Mas mais importante, reflita sobre quem você está se tornando quando alimenta essa raiva. A raiva reprimida é uma armadilha. Ela dá a ilusão de controle, de força, de autodefesa emocional. Mas o que ela realmente faz é aprisionar você numa cela emocional construída por memórias mal digeridas, mágoas antigas e expectativas não comunicadas. Sêneca, no Tratado de Ira, sobre a ira, afirma que nenhuma paixão rouba mais rapidamente o domínio da razão. E ele não está falando só de quem grita ou quebra coisas. Está falando de você, que engole ofensas, finge que está tudo bem e mais sente o sangue ferver em silêncio. A raiva guardada vira úlcera. Insônia. Ansiedade. Afastamento emocional. Falta de presença. E o mais perigoso, uma vida onde você se acostuma a sentir sem expressar, a viver sem aliviar. A neurociência moderna confirma, quando o cérebro entra em estado de raiva, mesmo que silenciosa, seu corpo libera adrenalina, cortisol e outros hormônios que, se mantidos cronicamente, geram inflamação, reduzem a imunidade e sabotam o funcionamento dos sistemas essenciais. É como se o seu corpo estivesse sempre pronto para atacar e mais nunca recebesse a ordem. E o que não é resolvido, se repete. A raiva vira padrão. Ela entra no automático. E nesse ponto, você já perdeu o controle. Os estoicos não negavam a raiva. Eles a reconheciam como parte da natureza humana, mas ensinavam que ela não deve ser alimentada. Porque é como fogo, pode aquecer ou pode destruir. Por isso, o primeiro passo é olhar para ela de frente. Sem culpa. Sem negação. Apenas com a honestidade de quem entende, a raiva não é o problema. O problema é o que você faz com ela. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Epicteto. Epicteto nasceu escravo. Era maltratado fisicamente, mesmo assim, tornou-se uma das vozes mais poderosas do estoicismo. Ele sabia, talvez melhor do que ninguém, que a raiva nasce do impulso de querer controlar o incontrolável, as ações dos outros, o passado, a injustiça. Mas o estoico verdadeiro inverte essa lógica. Para Epicteto, o insulto não machuca, a menos que você permita. Quando alguém o ofendia, ele costumava responder com uma pergunta: isso é verdade? Se sim, não havia motivo para se ofender. Se não, também não. Por que se irritar com uma mentira? Essa lógica desmonta o combustível da raiva e a identificação com o ataque. Imagine, você está no trânsito, alguém te xinga gratuitamente. A maioria responde no automático, buzina, grita, acelera. Mas o estoico percebe que aquele xingamento diz mais sobre quem o profere do que sobre quem o recebe. Ele faz uma pausa. Respira. Questiona: isso está sob meu controle? Não está. Então ele se liberta. Esse é o poder do intervalo entre estímulo e resposta. A prática diária de Epicteto era cultivar esse intervalo. Não reprimir a raiva, mas criar espaço para que ela fosse reconhecida e dissolvida. Exercício prático. Da próxima vez que algo ou alguém te provocar, tente aplicar a pausa de Epicteto. Conte até 3.
Respire. Pergunte: isso é verdade? Está sob meu controle? Você vai se surpreender com o poder desse espaço. Dominar o impulso não é fraqueza. É força refinada. É como um soldado que escolhe não sacar a espada porque já venceu a batalha por dentro. A melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. Marco Aurélio. Imagine governar um império inteiro e, enquanto enfrenta guerras externas, traições internas, a morte de filhos, uma esposa infiel e uma pandemia que assola Roma. Essa foi a realidade de Marco Aurélio. E mesmo diante desse caos, seus escritos transbordam serenidade, não rancor. Qual era o segredo? Marco Aurélio escrevia diariamente em seu diário, que mais tarde se tornaria o clássico Meditações, como uma forma de conversar consigo mesmo, lembrar-se de seus princípios e manter o domínio da mente. Ele sabia que a raiva era uma armadilha emocional que tornava o homem escravo dos outros. Uma passagem emblemática é quando ele reflete: as pessoas farão o mal. É inevitável. Cabe a mim não imitá-las. Em vez de reagir com fúria, ele reagia com lucidez. Em vez de vingança, ele escolhia ação justa. Mesmo quando seus generais o traíam, ele se perguntava: essa pessoa foi educada para agir melhor? Não. Então por que se surpreender? Isso não o tornava passivo, mas estratégico. Ele sabia que deixar-se levar pela raiva era dar ao inimigo o poder de governar sua alma. Exemplo moderno. Pense em um CEO que mantém a calma durante uma crise, enquanto todos ao redor perdem a cabeça. Essa é a diferença entre liderança emocional e descontrole reativo. Marco Aurélio era esse tipo de líder. Desafio prático. Nos próximos dias, sempre que sentir raiva de alguém, faça a pergunta de Marco: essa pessoa foi ensinada a agir diferente? Isso te livra da expectativa irreal de que o mundo haja como você deseja. A raiva surge quando esperamos que os outros se comportem de acordo com nossos padrões. A calma surge quando aceitamos que cada um só age conforme sua própria consciência. Observe como as coisas são pequenas do alto. Marco Aurélio. Imagine olhar para a terra do alto de uma montanha. A cidade, os carros, as brigas, os insultos, tudo parece menor. Essa é a essência da prática conhecida como a visão de cima, que os estoicos usavam para recontextualizar suas emoções e especialmente a raiva. Marco Aurélio, nas Meditações, frequentemente descreve essa técnica. Dele visualizava a terra do espaço, vendo a si mesmo como um pequeno ponto em meio a bilhões de outros. Isso não era um exercício de negação. Era um exercício de humildade. A raiva adora um palco estreito. Ela vive de exageros. Isso é imperdoável, isso não pode acontecer, eu nunca vou aceitar. Mas quando você amplia o campo de visão, percebe, o que parecia o fim do mundo, na verdade, é só um fragmento mínimo dentro de uma linha do tempo muito maior. Exemplo prático. Alguém te trata mal no trabalho. Você sente o sangue subir. A mágoa chega. Agora imagine que você está observando essa cena de fora do planeta. Um pequeno escritório. 2 pessoas. Uma discussão. O que isso significa no panorama de uma vida inteira? No contexto de bilhões de seres humanos? Essa simples mudança de perspectiva dissolve a importância exagerada que você deu ao momento. A visão de cima não elimina os problemas, mas te impede de ser esmagado por eles. Exercício prático. Sempre que se sentir dominado por raiva ou irritação, pare e imagine como isso pareceria do alto, daqui a 100 anos, ou do ponto de vista do universo. Essa prática simples reduz a intensidade da emoção e amplia a sua consciência. A raiva precisa de proximidade para crescer. Distancie-se. Veja do alto. E o que parecia um incêndio vira apenas uma vela acesa. Nada é mais digno de desprezo do que um homem que explode de raiva sem motivo. Sêneca, sobre a ira. Sêneca não apenas refletiu sobre a raiva, ele a dissecou. Em sua obra de Ira, um tratado dividido em 3 livros, ele chama a raiva de a mais horrenda e furiosa de todas as paixões.
Não é à toa, para ele, ela era a origem dos crimes mais bárbaros e das decisões mais estúpidas. Mas o que torna esse texto tão valioso é que ele não se limita à crítica. Ele oferece soluções práticas. Sêneca propõe que a raiva seja tratada como uma febre emocional, um sintoma de que algo dentro de nós precisa de atenção. Um dos conselhos mais marcantes é: evite a pressa ao agir. Nada estimula mais a raiva do que a ilusão de urgência. Quantas decisões ruins tomamos por agir no calor do momento? Por isso, Sêneca recomenda atrasar a reação. Dar tempo à razão. Assim como um vinho ruim precisa de tempo para decantar, a emoção precisa de espaço para se purificar. Exemplo histórico. Sêneca foi conselheiro do imperador Nero, um dos mais impulsivos e violentos da história de Roma. Mesmo assim, ele manteve a compostura, usando sua filosofia como escudo diante do imprevisível. Ele sabia que, muitas vezes, a raiva alheia é inevitável. Mas ser contaminado por ela é opcional. Aplicação moderna. Recebeu uma mensagem agressiva? Não responda na hora. Atrasar a resposta é um ato de domínio. Está prestes a explodir numa reunião? Faça uma anotação em silêncio. Dê tempo ao seu sistema nervoso. Dica estoica. Escreva. Sêneca escrevia para acalmar a mente. Em vez de reagir, registre o que você sentiu. A raiva perde força quando é colocada em palavras e não em ações. Sêneca não queria eliminar a emoção. Ele queria dominá-la, como um cavalo selvagem que precisa de direção, não de punição. E isso começa com a consciência de que, ao se deixar levar pela raiva, você entrega sua liberdade ao outro. O homem sábio não se vinga. Ele age conforme a razão. Epicteto. Os estoicos não queriam que você fosse um robô, incapaz de sentir. Eles queriam que você fosse alguém capaz de sentir e ainda assim escolher. A raiva, segundo os estoicos, não deve ser suprimida nem celebrada. Ela deve ser transmutada. Como se fosse fogo bruto que precisa de direção para se tornar energia útil. O que começa como raiva e pode terminar como justiça, compaixão ou mudança real, se for canalizado com sabedoria. Epicteto dizia: você foi insultado? Ensine com o exemplo. Foi traído? Aprenda a confiar em quem merece. Foi rejeitado? Reforce seu valor próprio. Essa é a arte da transmutação, da capacidade de usar a energia emocional não como veneno, mas como força propulsora. Exemplo moderno. Martin Luther King, profundamente influenciado pelo estoicismo e por Gandhi, transformou décadas de injustiça e raiva coletiva em uma luta não violenta que mudou o curso da história. Ele dizia: e a escuridão não pode expulsar a escuridão. Só a luz pode fazer isso. Exercício estoico. Quando algo te ferir, escreva. O que eu posso aprender com isso? Como posso agir de forma digna, mesmo estando ferido? Que exemplo quero deixar para os outros? Os estoicos chamavam isso de ação justa, agir não pelo impulso, mas pela consciência. Não se trata de engolir a dor, mas de dar um sentido mais elevado a ela. A raiva é uma faísca. Pode incendiar uma floresta ou acender uma lâmpada. Você escolhe o que ela vai iluminar. Você não precisa gritar para estar dominado pela raiva. Às vezes, ela se manifesta no silêncio, no afastamento, na amargura que cresce quando você não escolhe como reagir e mais apenas repete o que sente. O estoicismo não é sobre apagar suas emoções. É sobre não ser escravo delas. É sobre olhar nos olhos da raiva e dizer: você não manda em mim. Não porque você é frio, mas porque você é livre. A partir de hoje, transforme sua raiva em clareza. Sua mágoa em força. Sua reação em escolha. E lembre-se, toda vez que você domina sua raiva, você não apenas se protege e você se torna um exemplo. Desafio estoico para hoje. Escreva uma frase estoica sobre sua raiva. Algo que você diria a si mesmo no momento do impulso. Deixe isso visível. E toda vez que a raiva surgir, leia. Respire. Escolha.
O estoicismo é um caminho, não uma teoria. E ele começa agora. Se você sentiu que isso tocou em algo profundo, assine o Silêncio Estoico. Não é uma newsletter. É uma convocação para quem quer viver com mais propósito, autocontrole e liberdade interior. Junte-se aos que não querem apenas reagir ao mundo, mas transformá-lo a partir de si mesmos. Este será um tempo vivo ou morto. Você decide.